A gente deu 3. Carlos Vela, revelação do Arsenal, surgiu como ele? Depois começou a rodar, o Vela tá onde? O Vela tá onde? O lugar que vem de Vela. Não, falando sério. Beraldo no gol. É porque ficou muito longe, deixa eu pra cima. Bota mais um pouquinho pra cá. Não, mas... Pô, surgiu bem pra caraca em seleção. Mas aí, ninguém no Instagram Só. Não, ele. Segura embaixo. Já tá ao vivo já. Pô, ele tá no futebol mexicano. Não saia daí! Radioativo está no ar! No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Hoje, segunda-feira posterior ao jogo da Seleção Brasileira, que apenas empatou ontem com a Suíça, 1-1. Eu vi muita gente revoltada com o futebol da Seleção Brasileira no segundo tempo. O time realmente ficou abaixo. Temos alguns setoristas nossos aqui para comentar também. O Vinícius está aqui para falar da Argentina, que empatou com a Islândia. O Anderson está aqui para falar de Portugal. Temos o Estevão também, o Hugo. Enfim, devem chegar mais alguns aí durante o programa. Tudo bem, Vinícius? Tudo muito tranquilo, meu amigo. Muito tranquilo? Sim. E a Argentina, decepcionou? A Argentina decepcionou, principalmente a defesa. Não um time muito desequilibrado. Verdade. Muito desequilibrado. Bem no ataque, porém defensivamente, e o meio-campo havia um buraco imenso. A esperança é que em 2014 foi parecido. Pode ser, mas eu achei o time do Sabella muito mais organizado defensivamente. Mas assim, até pelo estilo de jogo. Só uma informação, no primeiro jogo até a final, em 2014, o Sabella fez 5 mudanças. Sim. Ou seja, deve acontecer algo parecido já com o time de São Paulo, né? Já há mudanças hoje. Eu quero comentar um fato curioso contigo ontem, que foi até um retweet do Davi Putter. Ele retweetou que ontem mudaram o horário do treino da Argentina, avisaram a todos, menos ao São Paulo. Isso, eu vi isso, mas eu acho isso aí questão de falta de comunicação. Exatamente, mas isso aí são pequenas coisas na Argentina que... A desorganização é total. Eu vou até querer falar um pouco sobre isso, que é um retrospecto de mais de 15 anos do porquê que a Argentina sempre erra em seus planejamentos, né? Por exemplo, o São Paulo ele não teve muito tempo para trabalhar, ele pegou a seleção tá um ano agora, e um dia. Pegou a Copa e acabou. O Anderson também tá conosco aqui para falar de Portugal. Portugal que animado, empatou. né? É verdade. Empate. É impressionante isso, né? Portugal empatou e tá animado. A Argentina empatou e tá um velório. Mas foi contra a Espanha, um belo futebol da Espanha, uma das favoritas. Chegou em crise, mas conseguiu mostrar um bom futebol, um futebol rápido. Portugal saiu na frente, tomou a virada, empatou, tomou mais um gol e Cristiano Ronaldo fez mais um golaço. Fez gol de tudo que é jeito, comprovando que chegou em grande forma nessa Copa do Mundo. O Militão também tá conosco. Tudo bem, Militão? Opa, tudo bem? E temos convidada, como estamos tendo em quase todos os programas aqui do especial Copa do Mundo, a Cris de Sá tá conosco. Pra quem não conhece a Cris, quem acompanha o futebol carioca conhece lá do @fim de jogo no Twitter, também do site. Cris, bem-vindo ao Tabela Carioca, muito obrigado por ter encontrado tempo pra vir aqui o programa, tudo bem? Obrigada, foi um ótimo convite, e essa época até, pra mim, apesar de ser Copa, é melhor porque a gente não tá tanto na correria da cobertura ao vivo, né? Você não tá na rua, literalmente na rua. E esse ano a correria foi maior porque tava tendo jogo do Campeonato Brasileiro quase que... Nossa. Quase não, toda semana. Não, a última rodada a gente teve que se dividir, porque foi um jogo às 7 e um jogo às 9, né? Então, um pedaço da equipe foi... Eu fui pro Maracanã, eu fui pro Maracanã sozinha, e o Celso e a Patrícia foram pro Estádio Newton Santos para fazer o Botafogo. Exatamente. Vamos começar então com o Brasil. Anderson, 1-1. Muita gente triste com o resultado. Muita gente um pouco furiosa com o Tite. Ele mexeu mal, ele escalou mal. Quais foram os problemas do Tite ontem? Os 20 primeiros minutos com muita posse de bola, né? O Coutinho acertou aquela bola.
mas o Neymar prendendo muita bola no meio de campo e aquilo que a gente sempre fala, o jogador habilidoso tem que jogar mais próximo do gol. Se ele consegue cavar faltas mais próximas, são muito mais produtivas do que ficar sofrendo faltinha, que foi um rodízio de falta em cima dele, para tentar parar o Brasil. E conseguiu, a Suíça conseguiu. Jogou como a gente imaginava, tentando jogar no contra-ataque, conseguiu até poucos contra-ataques, mas conseguiu prender bem o Brasil. O Brasil não conseguia infiltrar, e foi assim durante todo o primeiro tempo. Conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo, aquela falha, né? E mais o lance da falta. Mas se a gente for avaliar, tinham 9 jogadores dentro da área do Brasil e apenas um suíço. O Alisson saiu mal, não saiu, né, no caso, que ele poderia sair socando aquela bola. E o Brasil foi para pressão, entrou o Renato Augusto, algo que está sendo muito criticado. Como você coloca um volante que caiu, né? Caiu bastante até a convocação. E é isso. O Brasil começou mal essa primeira rodada. Posso jogar uma pergunta aí para vocês? Fica à vontade. Seguinte, a gente não tem um senso crítico maior quando é a seleção brasileira? Tipo, é teu time, então você pode falar mal mais à vontade? Eu acho que sim. Sim, eu acho que deve ser assim. Com certeza. Até porque a gente está falando da seleção brasileira e de uma geração incrivelmente boa. Se a gente for comparar com a quantidade de jogadores, eu acho que a seleção brasileira não pode se acostumar com a mediocridade nem com o que é bom. Tem que ser porque é muito bom. Mas eu discordo por um outro sentido. Eu acho que, assim, a gente, quando é Copa do Mundo, a gente piora ainda mais a mistura entre o torcedor e o jornalista. Sim, tá? isso é verdade. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter uma visão jornalística da questão. Né? Então, porque o que se mistura muito é, por exemplo, o que é repórter e o que é comentarista, né? Então, é aquela coisa, o repórter e do jornalista esportivo, ele é muito complicado, porque ele entra na mesma situação do comentarista, então ele adjetiva título, ele adjetiva texto, né? E quem é esse papel? É o papel do comentarista. O repórter tem que reportar, ele tem que dar os fatos, passar os fatos, e quem faz a dedução e quem faz a análise do que está acontecendo é quem recebe a notícia. O comentarista não. O comentarista ele está ali para criticar, para falar, para fazer os comentários. Mas eu acho que essa mistura que acontece muito ainda aumenta no caso da hora da Copa do Mundo. Eu acho que o repórter também dá com relação à reportagem, eu acho que esse fator a gente consegue ver na condescendência. Ontem, os repórteres estavam mais consternados com os erros, que eu não achei nenhum erro de arbitragem, do que os jogadores. Mas era impressionante. Eu te falei, o pessoal acha que, como é o seu, né, tem a condição de falar mal mais fácil e mais à vontade. Assim, é meu time, eu posso falar mal quanto eu quiser. Ontem, o Mário César escreveu algo na sua conta pessoal, ele falando, né, que o jornalista, ele não deveria misturar essas duas coisas, o lado torcedor, né? E falou, ele usou o termo Pacheco, enfim, que confunde muitas coisas. Muitos confundem, né? O lado torcedor com o lado comentar, sendo imparcial, como o jornalista deve ser. Mas assim, olhando um pouco a cobertura, e eu sinto que isso aí está cada vez mais evidente. Cada vez mais pessoas que torcem para os clubes cobrindo os seus respectivos times do coração em coberturas oficiais. Eu sinto que há até uma opção das empresas por essas pessoas. Pois é, mas não é verdade. Não, pode falar um pouquinho? Se vocês soubessem como tem troca e como, inclusive, os próprios... tem vários profissionais que são de outros clubes e que trabalham com camisa dos clubes que eles não são do coração. Mas na hora que você está ali como jornalista esportivo, você tem que botar e dizer assim, eu sou um profissional aqui. Na hora que você tira a camisa e vai para o estádio, vai torcer ou vai comentar, aí sim, aí você é torcedor. Essa mistura é que atrapalha muito o profissional de jornalismo que se forma e que começa a participar. Você tem que, assim, se eu recebi uma proposta de emprego, eu sou de um clube e recebi uma ótima proposta para trabalhar em outro, você não vai trabalhar porque ele não é teu time de coração, você não vai ter essa responsabilidade. E existe uma troca entre os setoristas, né? Eles pegam setoristas que trabalharam durante 1 ano, 2 anos no clube, pegam aqueles setoristas e jogam para o outro. Como é que você vai conseguir avaliar qual é o time do cara? Não tem, aliás, quanto menos se souber o time do cara, ou quando a pessoa não conseguir descobrir, melhor é o trabalho dele. Mas eu sinto que essa questão de descobrir, para minha geração, é uma utopia. É impossível. É impossível que com 1 ano, os nossos pais que já têm Instagram já postam foto nossa com a camisa do time lá. Acho que isso
Já tem foto minha lá com a camisa do Botafogo. Pelo menos no futuro acho que vai ficar bem complicado. Tem jornalista que diz o contrário. Ele diz que por questões de ética o jornalista deveria revelar. Não, mas aí você... Eu acho que não tem não. Eu acho que não tem essa obrigação. Eu não tenho opinião formada sobre. Já me falaram sobre isso, mas acontece que tem uma questão que é importante, que é o seguinte: o torcedor, ele não consegue separar a vida real de outra vida e etc. E os jornalistas, eles estão na rua trabalhando. Então, o que acontece? Você vai e diz abertamente: eu sou Flamengo, eu sou Vasco, sou Botafogo, sou Fluminense, e de repente ele está no meio da torcida fazendo uma cobertura. O cara vai chegar assim: pô, que cara legal? Não vai, né? Então, manter alguma dúvida é bom. Se o cara, na vida pessoal dele, no particular, está colocando uma foto e etc., tudo bem, eu acho que faz parte da vida pessoal dele. Mas a partir do momento que ele está usando o Twitter dele, ou está usando uma rede social para ele falar sobre futebol e para ele comentar jogo, ele tem que ter sim uma postura. Não existe mais vida separada. Você tem que ter uma postura. É que nem médico, tá? Médico, pelo menos assim, eu sou apaixonada por jornalismo. Então, eu não consigo chegar às 5 horas da tarde e dizer assim: virei a chave, acabou o meu horário de expediente, não sou mais jornalista, só vou ser jornalista quando for às 9 horas da manhã. Não tem isso. Não tem isso. Eu tava sentada, relaxei, no dia da greve dos caminhoneiros. E eu não tenho nada a ver com cobertura de geral. Minha área é saúde e esporte. Tava lá sentada, lá trabalhando, daqui a pouco eu ouvi da minha casa uma sirene danada, um barulhão. Quando eu ouço isso, eu não sou médico, então eu não passo a mão na minha maleta e vou ver o que é. Eu passo a mão no meu celular e vou ver o que é. Quando eu corri para a janela, era uma frota de caminhão de abastecimento. Você viu esse vídeo? Uma frota de caminhão de abastecimento com escolta. Eu filmei e joguei no Twitter, joguei no Facebook, joguei no LinkedIn, falando: você não é jornalista de 9 às 5. Se você é jornalista, você não é jornalista a sua vida inteira, que nem médico. Ser médico é pra vida inteira. É tão bonito o médico quando fala isso, né? Então, pô, o cara teve alguma coisa no aeroporto do avião, né? Senhores passageiros, tem algum médico a bordo? Não sou no meu horário de expediente, vou ficar quietinho aqui. Tem uma história, inclusive, que um colega nosso é fotógrafo. Ele foi a um hospital para visitar a avó dele que estava lá. Só que ele saiu direto de uma matéria e foi pro hospital. Chegou no hospital, na recepção, ele estava todo paraferado com aquele bombe, equipamento, máquina e tal. Já olham a gente com o olho deste tamanho, né? Aí virou para ele e falou assim: você é jornalista? Ele falou assim: no momento não, mas eu viro a qualquer momento. É só acontecer alguma coisa aqui. E eu acho que é isso. Por isso que no esporte é complicado. Porque você acaba torcendo, você acaba se envolvendo com o futebol. E você tem que ter uma cabeça extremamente fria, a não ser que a sua função seja comentarista. Mas se a sua função é setorista, repórter, você tem que ser isento. Não adianta botar adjetivo no título, não adianta colocar adjetivo no texto. Aquele adjetivo vai levar quem está lendo a ler o que você quer. Então, se é isso que você quer mesmo, se você quer sentar o cacete mesmo, acabar com o cara, né? Aí você coloca, mas faça isso consciente, né? Eu, há poucos dias, estava dando... A gente estava no curso do jornalismo da Sérgio e a gente estava fazendo um treinamento de texto, né? E uma das coisas que eu mais fiz, pessoal, foi assim: tira o adjetivo do título, tira o adjetivo do lead. Você não tem que dar adjetivo. Se você quer dar adjetivo, coloca na boca de alguém. Você não é comentarista, você não está fazendo uma coluna. Você está sendo um repórter. Repórter tem que reportar os fatos. Quem faz a dedução do que acontece ou não é quem está lendo. Aí ele lê. Como é que as pessoas fazem atualmente? Elas leem os jornais, elas veem o Twitter, leem o pessoal oficial e aí sim, elas fazem as conclusões delas. Certas ou não, mas são as fontes. Elas juntam todas essas fontes, filtram e aí elas colocam. Agora, a minha opinião é essa. Então, o nosso trabalho não é botar opinião na cabeça dos outros. Cris, falando sobre a cobertura, muito se fala que o Tite é bastante protegido até por parte da imprensa, que ele conseguiu encantar a parte da imprensa, que sempre elogia e pouco critica o Tite. Como você percebeu na cobertura, como que ele lida com esse grupo de convocados durante esse curto período de preparação na Granja? É que, na verdade, o Tite é uma pessoa educada. Quando você ia fazer uma coletiva com o Filipão, era muito difícil fazer uma pergunta e não levar uma patada. A gente até brincava que na coletiva tem a repórter japonesa, né? Que todo mundo, né? Kiyomi. A Kiyomi.
Então, o que acontece? A gente tava brincando assim, olha, um dia, se eu tiver coragem, eu vou chegar na coletiva e falar assim, ô Tite, você poderia me responder assim, se vai falar com essa voz, você vai falar legal? Era a única repórter que ganhava uma pergunta educada, uma resposta do Filipão. Dunga, a mesma coisa. O Mano, você passava por ele e falava, mano, posso falar um instantinho? Pois não. Né? O Tite, a mesma coisa. Inclusive, ele não dá uma entrevista só para um, ele dá entrevista para todo mundo. Então, isso faz com que automaticamente você acaba tendo um certo respeito maior, você retribui da mesma forma. Talvez seja isso. Então, da mesma forma que ele te trata, você retribui. É só vocês lerem as matérias que eram na época do Filipão. Acontecesse o que for, tinha uma porrada. E ele dá muita informação também, né? Ele explica detalhadamente tudo o que aconteceu, por que ele tirou... Isso. Mas ele fala por que ele tirou o fulano, por que ele colocou o Beltrano, que o time joga assim, joga assado. E o jornalista gosta disso porque dá pauta pra ele de como o time Mas na comparação de lidar com o grupo, qual a diferença entre os três? Dos 3 últimos técnicos que foram para a Copa? Mas lidar com o grupo dois jogadores? Convocados. Olha... Dunga, Desde a Copa de... até um pouquinho antes, né? Um pouco antes de 2014, existe uma barreira muito grande da imprensa chegar nos jogadores. Então, por exemplo, como é que é a Granja Comari? Né? A Granja Comari, você tem um cara que é definido, ou 2 ou 3, que são definidos para falar na coletiva. Como é que foi um exemplo, como é que aconteceu na coletiva, para vocês verem o que acontece do outro lado. Então, o cara sai de lá de trás, né, lá da parte da granja separada, vai por um corredor e entra lá direto na sala onde está todo mundo sentadinho de longe para fazer a pergunta. Em 2014, você tinha inclusive uma barreirinha para você ficar ali. Você não pode ficar ali. Quando acaba a coletiva, na grande maioria das vezes, o cara sai dali e vai embora. Ele não tem o contato. Nessa última que eu tive agora, fui num dia só. Foi bom porque quando acabou, ele saiu dali, não foi o Tite, foi o diretor de competições, falei o nome dele agora, foi do Gaspar. Ele saiu dali, da mesa, e aí o pessoal continuou naquela conversa, até alguém ligou um celular, e aí o assessor falou assim, gente, isso é uma resenha. Resenha sem câmera, sem áudio, é bate-papo, né? Coisa que até nem acontecia antes, porque você não conseguia nem chegar para falar isso. Entendi. Então, o que acontece? As coisas acontecem muito distantes. O que você acaba vendo são aquelas situações esporádicas. Então, você vê uma harmonia, a colocação de todos os jogadores. O fato de você não falar do que acontece já é um indício. Né? Porque quando tá tudo bem, todo mundo faz questão de falar, tá? Quando não tá bem, foge do assunto, não responde. Você que vai ter que fazer a dedução para ver o que acontece. E eles blindam mesmo os caras para você não conversar. Você vê que até chegar de helicóptero, os caras chegaram dessa vez, não chegaram nem de ônibus. Né? A gente ficava filmando helicóptero de longe. Né? Aí até fala assim, olha como é que o cara chegou. O cara nem sabe que o cara tava com uma lente desse tamanho, com um TC dentro, com não sei o quê, para conseguir pegar a cara do cara lá. Tinha um lago na frente da gente, para você não conseguir. Então, assim, a gente pode imaginar como seja. Mas realmente, bom, até hoje nunca se soube o que aconteceu com o Ronaldo, né? Então, a blindagem é grande. Para voltar ao jogo da seleção ontem contra a Suíça, Vinícius, os erros de arbitragem aconteceram ou não? Porque eu vi que grande parte das análises pós-jogo foram focadas no lance do Miranda, o gol da Suíça, e no suposto pênalti sofrido pelo Gabriel Jesus. Então, vou ficar com a frase do Tite, porque na primeira pergunta... Eu vou acabar dormindo se você falar a frase do Tite. Na primeira aqui. Pergunta que o Tite recebeu a respeito de arbitragem, ele mesmo respondeu, eu não gostaria de estar respondendo essa pergunta aqui, pelo menos não a primeira pergunta, gostaria que me fizesse uma pergunta sobre performance, e não sobre arbitragem, erros que aconteceram ou não, e enfim. Eu acho que a gente não deveria ficar com o que aconteceu com a arbitragem. Na minha opinião, sim, aconteceram, tá? Pra mim, o pênalti aconteceu. Mas não foi muito pênalti, não foi nada escandaloso, muito ou pouco é pênalti. Também concordo com o Vinícius. E acredito que houve uma falta no Miranda, né?
Mas eu acho que a gente, quando olha esse tipo de lance, a gente tá tão acostumado com o Brasileirão, que tem tanto empurra dentro da área, que talvez a gente fica meio receoso de analisar e falar que foi uma falta e que não foi gol e tal. Mas, enfim, a falta acontece, desloca ele, mas o time todo estava muito mal posicionado na hora do cruzamento, né? O Thiago Silva, por exemplo, ele que é um zagueiro experiente, ele estava marcando a bola, ele estava olhando para o alto e totalmente deslocado. E tem aquela história que quando tem uma reação muito forte dos jogadores, mas não teve, pelo contrário, você mostrava pro Tite, o Tite falava assim, vai embora jogar, né? Para de discutir, não quero que fique discutindo, né? Então, às vezes, quando você tem uma reação muito, muito forte, é sinal que realmente o negócio aconteceu. Porque eles são os artistas, né? Vamos combinar. Eu antigamente ficava com pena, agora não tem pena mais ninguém. Eu achei que não foi falta não, cara. Eu vi uma disputa por espaço que acontece de 3 em 4 jogos, em 4 de 3 jogos. Tudo que é hoje teve na partida da Inglaterra, deve ter tido na partida da Bélgica, lá de mais cedo. Tudo que é partida ali, tudo que é jogo tem aquela disputa. E já que tu me perguntou mais do Gabriel Jesus, eu achei que foi uma bela encenação dele ali. Parece que ele levou um choque. Sim, Ele deu um pulo ali. Teve até ali teve o braço, não dá pra negar que teve o braço do jogador no Gabriel. Mas eu acho que é insuficiente pra ele dar aquele pulo dele, que ele pareceu que morreu ali logo depois. Mas por que ele iria simular uma falta? Porque o jogador faz isso. Mas ele simulou. Se ele aparecesse, se ele ia ficar de cara com o goleiro. Ele não ia ficar de cara com o goleiro. Pergunta. Ele ia ficar de cara com o goleiro. Mas ele tava à frente do zagueiro. Então, ele simulou. Mas você tem dúvida que ele se jogou? Cara, eu não posso afirmar, porque não tem como a gente ver a força. Não tem como a gente ver a força, medir a força no lance que a gente viu. Claro que ele se jogou, ele se projetou muito à frente. Sobre esse assunto, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aqui. Filho, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que realmente aconteceram a falta e o pênalti, mas o Miranda falou uma coisa quando ele saiu do jogo que foi interessante, que se ele tivesse se jogado, ficaria muito mais assintoso e o árbitro talvez parasse o jogo e marcaria a falta, mas ele não se jogou. Isso é uma coisa muito característica do Tite. O Tite fala muito isso para os jogadores, para não encenar, não tentar lubridiar a arbitragem, tentar ser seguro, ficar seguro o tempo todo e pensar só no jogo, foca no jogo. E o Miranda talvez não tenha se jogado no lance por causa disso. E eu acho que isso influencia também no lance do Gabriel. Eu acho que o Gabriel não se jogou por causa disso. Eu acho que tem que certeza. Nossa, assim, calma, ele foi segurado. Realmente ele foi, mas ele se desequilibrou também. Ele se desequilibra no lance e ali ele cai. É porque ele caiu pro lado contrário ao lado que ele estava sendo puxado. Porque quando no movimento que ele está fazendo o giro, ele acaba caindo pro outro lado, então parece que foi um pulo, um salto ornamental. Mas não, eu acho que realmente aconteceu o pênalti, assim como houve a falta no Miranda. E eu acho que essa coisa o Gustavo Villani falou isso ontem no Sport TV, que faltou malandragem ao time do Brasil ontem. O Tite nessa coisa de ficar nesse discurso de não, vamos fazer tudo certinho, politicamente correto. Cara, eu não acho que faltou malandragem não, acho que faltou futebol. Não, mas isso faltou porque muito por causa da Suíça. Eu acho que o técnico da Suíça deu um nó tático no Tite ontem. Não, a Suíça jogou bem, mas o Neymar não jogou mal por causa da Suíça. Ele teve a bola foi quem mais teve a bola do Brasil foi ele. O Neymar jogar coletivamente seria benéfico para a seleção. O Coutinho começou bem, mas depois caiu. O William foi bem abaixo das partidas que ele tinha feito antes. Gente, o Marcelo não jogou nada. Errou demais, errou vários passos, mas foi muito passe errado. Ele errou muito passe. Muito. Mais de 20 passes. Inversão de jogada. Sim, o que mais me preocupou. O cara passou a jogada, inverteu e jogou para lateral. Foram as substituições do Tite, que ele entendeu como, pelo menos pela substituição dele, que não tinha meio de campo, ele tentou trocar Paulinho por Renato Augusto e Casemiro por Fernandinho. Ele tirou 6 por meia dúzia que continuou ali no meio. O Renato Augusto até entrou um pouquinho melhor. Entrou realmente um pouco melhor, mas não o suficiente para fazer diferença na partida. Quando ele tinha o Douglas Costa no banco, que poderia dar mais opção ali pelo lado, que faltou para o Brasil jogadas pelo lado. Uma pergunta. Faltou foi chute a gol também. Porque mas o único chute mais claro que teve foi do Coutinho e a bola entrou. Eu fico com que a equipe, ao meu ver, estava até bem postada, mas individualmente muitos jogadores abaixo do que a gente a partir do momento, eu penso assim, Vinícius, a partir do momento que tem muito jogador individual mal, há um problema coletivo. Há um problema coletivo. Muitas atuações individuais ruins evidencia problemas coletivos. Eu concordo que você faltou finalização, mas o Gabriel Jesus não foi acionado. Isso muito por falta de jogada lateral. Não tinha jogador fazendo a jogada lateral ali pra ele. E quando o Gabriel Jesus teve a chance de finalizar, se jogou. Exato. Eu quero saber do Felipe, é uma impressão que eu tenho. Se o Luan tivesse no banco e não o Tyson, ele teria colocado o Luan?
poderia ser uma opção. Poderia. Colocar o Renato Augusto foi uma forma de não colocar o Tyson pra jogar? O Renato Augusto foi porque não tinha outra opção. Talvez o jogador que fosse entrar ali seria o Fred. Mas como ele não tinha o Fred à disposição, ele acabou colocando o Renato Augusto, que nem estava 100%. Agora, sabe uma coisa interessante que acontece no grupo de setoristas? Tem vários grupos de setoristas dos times aqui do Rio, vamos falar de Rio, né? Porque quando faz uma opção de troca, a gente sabe pelo grupo o que acontece e por que foi a troca. Fulano de tal sentiu isso assim, vai ser substituído. Lógico que não vai dar a opção de quem vai entrar e por que vai entrar no lugar. Pode ser estratégia, tática, etc. Mas quando é lesão, né, lembra quando a gente ia pro Maracanã e aí começa, mas pra que trocou o cara? E não sei o que, e todo mundo xingava. Tá agora você sabe por que trocou, né? Bem que falta isso no grupo de setoristas. Pessoa que tivesse um grupo de setoristas da CBF, já melhoraria aí a comunicação. Fica a dica, né? sim. Fica a dica. Felipe, só dá aquela arrematada. Só para concluir, eu acho que o Tite ele falou muito durante a preparação para a Copa que o Brasil ia enfrentar defesas muito fechadas, ia ser aquelas linhas de 5. Até tentou enfrentar alguns adversários. Enfrentou a Inglaterra, por exemplo, nesse sistema, mas a Inglaterra joga assim, joga com os 3 zagueiros e os 2 alas voltam para marcar, e até teve dificuldade naquele jogo, mas contra a Suíça não foi o que aconteceu. Eu acho que os jogadores entraram com aquela mentalidade que o Tite tanto passou, de tipo, não, vamos ter paciência, vamos girar o jogo de um lado para o outro. Virou a Suíça, entre aspas, antiga, né? Estava preso fora da defesa. Eu acho que foi muito isso, assim, do ferrolho suíço, de tentar penetrar e tal. E não foi assim que a partida se desenhou. Tanto que o Brasil, a expectativa é que o Brasil demorasse para fazer o gol. O Brasil faz o gol com 19 minutos, no chute de fora da área do Coutinho. E isso porque a Suíça tentou jogar também, tentou jogar de igual para igual com o Brasil. E eu acho que o ponto forte da Suíça foi marcar no meio de campo. Enquanto a gente estava esperando a Suíça marcando lá atrás, a Suíça foi fazer uma forte marcação no meio de campo. Por isso ele tirou o Casemiro e o Paulinho. Porque os dois não estavam conseguindo sair jogando, e aí as jogadas só saíam pelas laterais. Isso evidenciou porque que o Marcelo e o Danilo jogaram tão mal. Se quando ele coloca... fosse a Alemanha, né? A gente estaria analisando do mesmo jeito, porque a Alemanha também jogou mal. A Alemanha tem um pouquinho de crédito, né? Mas eu acho que ela tem 7 créditos, a Alemanha. Olha só. Eu acho que o Brasil precisa mostrar, até porque são 4 Copas do Mundo jogando um futebol bem próximo da mediocridade. A Alemanha não. A Alemanha vem trabalhando aos poucos. O título mundial de 2014... A Alemanha vem há anos fazendo isso. Exatamente, desde 2002. Uma coisa que, assim, todo mundo quando começa a falar disso tem que falar do 7-1. E minha mãe já faleceu, tem uns 3 anos. Mas a minha mãe acho que foi a única pessoa que gostou do 7-1. Porque a minha mãe foi na Copa de 50. O único jogo do Brasil que ela foi no Maracanã foi no Brasil e Uruguai. E ela foi porque ela teimou com meu pai, que meu pai disse que ela não ia. Então ela falou, eu vou. Né? O problema das mulheres da minha família é mais ou menos só assim, né? E ela disse, eu vou. E ele passou a vida inteira dizendo pra ela que foi ela culpada do Brasil ter perdido. 7-1 pra ela foi uma libertação. Foi. Né? Então, 7-1, assim, não foi tão ruim assim, né? Ele tem várias versões. Mas falando de agora, não estou falando sobre a performance, ter crédito, nada disso. Sobre a Alemanha. Como a Alemanha jogou, começou hoje. Como o Brasil jogou. Se fosse ao inverso, os dois jogaram muito mal. Mas acho que teve uma diferença. Eu acho que o Brasil em nenhum momento se desesperou na partida. A Alemanha se desesperou. Isso é verdade. A Alemanha se desesperou. Será que não faltou um pouco de desespero, talvez, para mudar? Não, porque o Brasil poderia perder o jogo. Não pode ter desespero, não. Você tem que ter Não, foi entre aspas, no sentido de talvez tentar ir pra bafa. Mas olha, o que você via no jogo era uma Alemanha desesperada. Chegou desesperada. Até me estranhei inclusive muito. Inclusive o Joaquim Love, tirando um lateral esquerdo para colocar um centroavante. Não, mas aquela ali foi eu achei desespero. Achei uma tática, até porque a Alemanha varia ali com 3 zagueiros, trazendo o Kimmich por dentro. De desespero foi o Neuer ir pra dentro da área no primeiro jogo. 3 minutos na primeira, não voltou mais. Isso pra mim é desespero. Então, mas a Alemanha é um time que depende muito do coletivo. Não tem um jogador de drible ali. Então, a partir do momento que você vê o Kroos horrível em campo, o Ozil, pra mim foi o pior em campo. O Ozil foi o pior disparado. Pra mim foi o pior jogador que eu vi atuar, então, foi o Ozil. Jogadores de criação, mal, aí o México retancado, não vai fazer gol nunca. Nunca. Sim, então, realmente. Faltou o Sané pra mim, ali faltou o Sané, com certeza. Porque eu faria o papel do Neymar. E bom estilo, no caso. Eu mais faria o papel do Neymar porque eu vejo ele diferente. O Neymar com aquele cabelo, meu Deus do céu. Será que a Bruna Marquezine indo lá, calma ele um pouquinho, quem sabe, né? Entramos na Alemanha já? Pode ficar à vontade. Então,
na Alemanha, tu falou do Sané, eu acho que o Sané não daria muita solução porque não tinha muito espaço pro Sané correr ali. O Sané é um jogador de drible, mas em velocidade, não tinha muito espaço ali pra ele correr. Diferente do Neymar, o Neymar cria o espaço, o Neymar dribla curto. Eu acho que essa é a diferença entre os dois. Mas o Ozil, pra mim, foi o pior jogador que eu vi das seleções. Pra mim, foi o pior jogador disparado, foi o Ozil. Andou em campo. Como muitos jogos do Arsenal, né? Em muitos jogos do Arsenal, assim, vergonhoso demais. E o pior foi o LoL deixar ele até o final. Não mexeu nele. Foi algo bizarro. Até acho que o LoL também demorou pra mudar. O Royce, pra mim, no intervalo, já tinha que voltar com o Royce e com o Mário Gomes. Porque a Alemanha tá tentando algumas bolas altas, mas pro Werner, o Werner não ia ganhar nunca uma bola alta ali dentro da área. Então ele podia ter voltado com o Royce para criar a bola lateral pelo lado esquerdo, onde o Drax não estava bem, e com o Mário Gomes poder cabecear. Ele demorou, primeiro ele botou o Royce, e acho que uns 20 minutos foi o Royce, né? E com 30 o Mário Gomes. Foi quando a Alemanha foi pro desespero. Aí sim eu achei o desespero, porque estavam cruzando bola o tempo todo, que é longe da característica da Alemanha, que é toque de bola, né? E quando ele tirou o lateral, eu achei que foi uma boa substituição, não por desespero, mas por tentar pressionar mais o México, mas ficou muito claro o que era desespero quando o Neuer foi para dentro da área da primeira partida da Copa do Mundo. E só para concluir, teve momentos que o Boateng estava arrumando o jogo ali na intermediária. Sim, até porque o Kroos jogando sozinho ali, tentando jogar sozinho, o México passou a marcar ele. No segundo tempo ele apareceu bem menos, foi marcado, né? E aí não tinha mais ninguém, porque tava o Ozil em campo que não armava nada. O Khedira foi outro volante. O Khedira tava contra o volante. O Draxler também jogou mal. O Draxler também tava mal e não tinha mais criação o time. E aí, sim, por várias vezes o Boateng tava ali com a bola até meio campo e aí tentava lançar um jogador numa ponta, outro jogador na outra ponta e a Alemanha conseguia progredir. Eu citei também o desespero porque eu nunca vi o Kroos chutar tantas bolas pro gol. Sim, também. Nunca vi o Kroos finalizar tanto. E errar muitos passes. Ele foi o jogador que mais finalizou no time da Alemanha. E a Alemanha se notabilizou muito por ser um time que tocava muita bola ali na intermediária, buscando os espaços. E o Kroos pegava a bola, chegava na entrada da área e chutava pro gol. Sim, finalizou bastante. Eu acho que isso foi um ato de desespero também. O Estevão, o nosso setorista no Twitter, só ir no Twitter acompanhar o TC na Copa, hashtag, vai falar um pouco da Alemanha. Gostou do desempenho da Alemanha? Certamente não, mas perspectiva pro próximo jogo, Estevão. Então a Alemanha pega a Suécia no próximo sábado, às 3 horas, no estádio de Sochi. Acredito que a Alemanha vai tentar a primeira vitória já nesse jogo, vai ter uma postura diferente. E um dos problemas da Alemanha, não só agora na Copa, mas já nas eliminatórias, era a escolha de um esquema tático, né? O Löw ainda não definiu qual esquema jogar. Nas eliminatórias ele chegou a jogar com 3 zagueiros, mas desse ano ele está jogando no 4-2-3-1. E a Alemanha só ganhou um jogo antes da Copa, que foi contra a Arábia Saudita. Então isso pode ser um 2-1. 2-1. Foi uma placar apertado. No segundo tempo da Arábia Saudita, que foi goleada pela Rússia, na estreia. E alguns problemas internos também. Eu citei na semana passada a foto polêmica do Ozil e do Gundogan com o presidente da Turquia. A questão do Neuer, do Ter Stegen, né? Que o Ter Stegen veio jogando as eliminatórias, estava bem no Barcelona, e o Neuer desde setembro parado e... Disso aí, eu acho que além do Kroos jogando bem, um dos pontos positivos para a Alemanha foi o Neuer, que teve uma atuação muito segura ali, nem parecia que estava voltando de contusão. E depois do jogo, o Hummels abriu a boca e falou que a zaga vem muito mal, o médio hoje que a zaga da Alemanha vem mal, né? E que se eles jogarem assim, os times vão marcar gols nele, porque a defesa não marca, só tem ele. A maioria das jogadas do México foi pelo lado direito ali, onde jogava. Exato, ele falou, criticou logo após o jogo, bem pesado. O bom é que os alemães conseguem se recuperar disso com facilidade, né? Olha, eu acho que eles não levam muito. Eu não tô achando não, porque a situação. Eu acho. O alemão, eu acho que pela característica do povo, um povo frio. Ele seria frio, então é até estranho a gente ver como ele perdeu a cabeça. Isso, e essa declaração. E como já tinha, o Estevão falou aqui no outro programa, eu li também lá pelo Game de Vedel, tem muitos problemas no grupo. Aquele coletivo que chegou aqui no Brasil, o clima é totalmente diferente. E acho que até esse desespero, acho que simboliza um pouco, porque
E eu não me lembro de ter visto a Alemanha desesperada numa partida. Nunca pegou um time do professor Osório. Que sensacional o professor Osório. Sempre defendi. Aqui no São Paulo, muita gente falava que era professor Pardal. Sempre defendi. E chegar contra a Suécia perde. Não, se chegar contra a Suécia, ele muda 11. Ele costuma falar um pouco sobre isso. Só pra frisar como a Alemanha depende tanto do jogo coletivo, que quando o México pegava a bola em contra-ataque e tinha só alguns zagueiros para tentar a marcação, eles pareciam que não tinha velocidade para chegar sozinho 1 contra 1 para parar os jogadores mexicanos. Pareciam que eram todos os robôs correndo ali atrás dos jogadores mexicanos que já estavam diversas vezes o México tinha ali 2 contra 2, 3 contra 2 e sempre desperdiçando. Bom Titiarito. Se a Alemanha conseguisse... Bom Titiarito, você, pelo amor de Deus... Foi uma boa ironia. Ah, tá. Na defesa... Pareceu. Teria conseguido resultado melhor. Enfim, vamos falar agora... Se o México tivesse um Borghetti ali da vida que sabia fazer gol, era mais, hein? Que o Titiarito que perdeu de gol. Só pra finalizar o Osório, ele soltou a língua depois do jogo, né? Veio muito criticado pela imprensa mexicana, porque tomou aquele 7 lá do Chile. Verdade. O pessoal já tava pedindo pra ele mandar ele embora, mas ele já avisou. Próximo jogo tem rodízio de jogadores. Não vai manter não, tá? Já tem que respeitar meu professor Osório. Contra a Coreia, né? Contra a Coreia vai ter rodízio de jogadores. Já pode ficar tranquilos. A chance de termos um Brasil e Alemanha numas oitavas é grande. Eu sei que apavora alguns de vocês aqui, mas por que não? Porque você vê o México fazendo menos de 4 pontos contra a Suécia e a Coreia? Eu não acho nem um pouco difícil o México perder para a Suécia ou para a Coreia. Eu acho muito difícil. Eu não acho. Acho que seria zebra. A Coreia não jogou nada hoje. Sim, mas primeiro vai ser um jogo diferente. O México não vai ter esse espaço pra contra-atacar, porque esses times vão jogar fechado. Mas aí que tá, o professor Osório, ele consegue armar suas equipes olhando os adversários. O México certamente não vai ter uma postura como teve contra a Alemanha. Sim, vai ser completamente diferente. E nem por isso com jogadores diferentes também. Pode perder. A Inglaterra sofreu hoje pra ganhar. Da Tunísia. Mas a Inglaterra é normal isso aí. Pois é, mas assim, eu acho que Copa do Mundo tem umas horas que acontecem umas coisas loucas, exatamente porque é Copa do Mundo. Né? E a gente tem ouvido muito isso, com tudo que é possível assistir, ver, analisar, estudar e etc. Começa a ter algumas unidades e os caras não vão lá jogar sem ter parado, prestar atenção, estudar. Então, de repente, essas zebras aí, aliás, são boas de ver, exatamente para esquentar. E contra a Suécia, a Alemanha pode esperar um jogo parecido contra o México na parte defensiva. Mas no ataque é bem diferente, porque o ataque da Suécia é bem lento, né? Sim, e também eu acho que a Alemanha nem da Suécia, nem da Coreia, porque eu acho difícil outro time ter coragem de atacar a Alemanha como o México fez. Com os jogadores o México até os 20 minutos do primeiro tempo tava franco a franco ali, ó. Sim, tava. De peito aberto. Eu achei uma loucura. Meu professor, seja palmas para o Osório, mas eu achei uma loucura. Eu acho que daquilo ali, de a cada 10 jogos, ele vai ganhar um jogo ali da Alemanha daquele jeito. É aquela tal história, tem umas loucuras que acontecem que daqui a alguns anos você fala assim, viu como é que aquilo foi uma máquina, foi uma nova revolução. Sim, eu concordo. Aí muda tudo. E ó, a loucura pro padrão, qualquer coisa diferente. A vitória foi tão comemorada que ocasionou um abalo sísmico na cidade do México. Sim, não, acabou o jogo, tá todo mundo comemorando o E o pessoal chamando a atenção pra quantidade de mexicanos na Rússia. Falam que é a segunda maior torcida. Mas os mexicanos Teve a galera que comemorou. Eu fiquei feliz pelo Osório. Eu tenho certeza que mas ficaram tristes logo depois. Teve a galera que comemorou, mas ficou triste logo depois. Acontece, é verdade, não atrás do outro. Triste logo depois. Botou lá pra baixo do bolão. O Abreu aqui, que é setorista do México, vai falar um pouquinho. Enalteça o professor Osório, que a gente quer ouvir falar sobre ele. Então, boa noite. Sobre o México, vamos partir do início, nas eliminatórias. Teve essa diferencial, quero ver se você vai citar esse diferencial entre o México, a preparação do México e da Alemanha. Teve uma ali. A Alemanha ela pegou um grupo fraco na eliminatória. Com o CACAF também é uma moleza. Com o CACAF, mas pro nível do México, é equivalente, até porque tem um fator. A torcida latino-americana, apesar do time ser fraca, a torcida empurra muito. Costa-riquenho, panamenho, hondurenho, El Salvador. E assim, foi totalmente o contrário do que o México vinha fazendo ao longo desses últimos anos. Porque a gente conhece o México que 2 anos atrás estava perdendo de 7-0 pro Chile, em uma Copa América. Bom Osório também, né? Com o Juan Carlos Osório sendo
balançado. Eu fiquei surpreso, eu lembro que eu fiquei surpreso na época, pô, cara, o cara perde 7-0 e não vai cair, sabe? E foi surpreendente a maturidade que o México teve ontem. O Irving Lozano, que foi contratado, ele estava no Pachuca, né? Começou no Pachuca, mas foi contratado pelo PSV no meio da temporada passada, após ganhar a CONCACAF Champions League. Fez uma ótima temporada no PSV, foi campeão holandês. E, assim, muitos duvidavam dele na seleção do México. Ele não era isso tudo. Ele é a principal revelação agora do México, assim como tá vamos dizer assim, puxando o saco. O Pulisic tá para os Estados Unidos. Tem que ser o Pulisic. Qual é a tua arroba no Twitter mesmo? É lá o Pulisic, né? Não, só o nome, é Leonardo Pulisic. O Irving Lozano tá pro México. E fez uma boa partida. Fez uma ótima partida. Não foi o melhor, assim, foi o melhor em campo por ter feito o jogo, ganhou um prêmio oficial da Budweiser, mas pra mim não foi o melhor, foi só o cara que... Quem foi o melhor pra você? Pra mim foi o Carlos Vela, foi o que ele fez, tanto no ataque quanto na defesa. Ele tá jogando no Los Angeles FC, que é o novo time agora na MLS, começou esse ano. Ele saiu do Real Sociedad, foi pra lá. E fez uma ótima partida ontem, me surpreendeu. Eu não tava achando que ele fosse capaz de fazer uma partida daquela. Muito bem organizando um contra-ataque. O problema é que morrendo o Chicharito, que o Chicharito não é mais aquele de 10 anos atrás, que era eterna. Ele ia ser uma eterna. Eu falo agora, ele parece o mesmo pra mim de 10 anos atrás. Não, assim, mas ainda você ainda tinha aquela paciência. Pô, o cara é novo, não sei o quê. Concordo. Ele surgiu no México, surgiu no Chivas em 2006, 2007, por aí, foi pro Barcelona. Pro Manchester, desculpa, no Barcelona foi Giovani. E rodou também. E o que me surpreendeu também foi a não escalação do Jonathan nem do Giovani ontem. Que eles não jogaram e vinham jogando todas as eliminatórias. E o Carlos Vela soube fazer o papel direitinho. O problema é que foi o Chicharito mesmo que acabava morrendo o Anderson citou que vai ter mudança no próximo jogo. Já tá garantido. Já falou alguma mudança que vai fazer? Ele falou que ele vai continuar fazendo rodízio. Porque criticaram bastante ele sobre o rodízio e ele falou que no próximo jogo já tem rodízio. Então. É esse rodízio do meio campo mesmo. O Giovani não jogou ontem, mas eu achei que ele fosse entrar no decorrer do jogo, tanto o Giovani quanto o Jonathan, os irmãos. Mas acabou que não entrou. E isso me surpreendeu. Então no próximo jogo é capaz muito dele vir com o Giovani. Até contra a Suécia, botar o Giovani pode ser bom. O Giovani, ele também é aquela eterna promessa. Fala agora, também é outra eterna promessa. Giovani e Chicharito, Pato e Ganso, né? Praticamente. O Pato que congratulou o professor Osório. Exato. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que vocês estão fechando aí. É bem interessante esse esquema que vocês montaram, né? Setorista de Portugal, setorista do México. Eu acho... eu queria ver com vocês, perguntar a vocês, como que vocês estudam e apuram para poder virarem setoristas para analisar cada seleção? No meu... Pode, eu que vou fazer a pergunta hoje. Pois é, então, eu já acompanho o futebol norte-americano tem um tempo. Então eu escolhi algum time da CONCACAF. Como os Estados Unidos não se classificou, que era a minha primeira opção logo de cara, que eu torço na CONCACAF, eu sou Estados Unidos mesmo. Acabou que foi o México. E eu já sigo muitos perfis norte-americanos e o norte-americano, o americano, né, o estadunidense em si, ele acaba sendo muito puxa-saco de mexicano. E é a mesma coisa que a gente tem aqui, por exemplo, a gente admira, mas odeia. Aquela admiração com ódio. Só que lá eles não conseguem esconder esse ódio que eles têm pelo alguns mexicanos. Mas o que você faz? Você acompanha o clube, você segue redes sociais, você lê os jornais para fazer a sua própria conclusão. Isso, eu sigo vários setoristas, por exemplo, da Fox, da TSN, que é do Canadá, sigo da Unidivision, que é da a própria emissora mexicana, que eles falam tanto em inglês quanto em espanhol. E aí eu acabo seguindo, repassando as informações mesmo. Eu falo inglês mesmo, eu acabo traduzindo do jeito que eu entendo, do jeito que parece ter sido, e acabo levando pro meu perfil e trago aqui também pro tabela. Tem mais alguém? E aí, quem fala? O Vinícius aqui que tá com... Eu sei que alguém levantou lá, mas vamos com o Vinícius aqui, que faz a seleção mais importante assim do mundo. Mais importante então é o... Do mundo. É o Estevam, então. Eu morei na Argentina durante 9 anos da minha vida. E aí o pessoal aqui
sabendo desse passado, me propôs eu começar a O cobrir nome dele a é Argentina. argentino, não é Vinícius, não é argentino. Eu batizei ele assim. O WhatsApp tá argentino. Enfim. Viu a satisfação dele. Aí eu acompanho os meios de lá mesmo, diretamente, entendeu? Vou na Taste Sports, Diário Olé, tudo o que for os jornais lá, os meios de notícia, porque eu já sei onde buscar a fonte de informação e vou repassando nas minhas redes sociais aqui também. Aí então, atrás? Eu não estava acompanhando tanto futebol alemão, né? E eles estavam com muitos jogadores novos, né? Então, basicamente, minha fonte de apuração são as redes sociais oficiais da seleção alemã. E eu estou buscando 2 sites, que é o Sport Bild, que é um tabloide alemão de variedades e também de esportes, e o Welt, eu não sei falar o nome, que também é de variedades, não só de esporte, mas também tem muita informação da seleção alemã. Não, mas só pra falar do Brasil, porque assim, o Brasil é mais fácil porque todas as emissoras aqui estão cobrindo. Mas assim, como a Cris falou no início, é muito fechado o acesso à imprensa e algumas coisas é realmente difícil de você saber. Então eu acompanho muito o Instagram dos jogadores, porque ali eles acabam revelando alguma coisa sem querer em Instagram. E hoje a CBF anunciou uma parceria com o Twitter. Eles fecharam uma parceria para colocar conteúdo exclusivo no Twitter. E então, como o Twitter é a rede social que eu mais uso diariamente, então acaba ficando mais fácil de acompanhar. É isso que eu ia completar, que eu não estou cobrindo nenhuma seleção, mas acho que é isso, a rede social. A rede social tem muita coisa e tem muito. A Copa do Mundo é um evento que atrai muita gente, né? Muita comunicação. E cada país tem um jornalista, tem aquele cara que tem sempre o famoso os furos, né? Aqui tu sempre à espera do Mauro César uma informação, do PVC uma informação, e nos outros países Tancredi na Itália, né? Hã? Aquele Tancredi na Itália. Na Itália tem o Di Marzio, como é que é? É tipo Di Marzio, eu acho, né? Então, vocês estão falando da Itália. A Itália nem tá na Copa. Não, mas não, ele é sim, um jornalista. mas que ele dá informações da Europa inteira, né? Ele é muito sim, bom. também. Tem sempre aquele jornalista que tu pode confiar naquela informação. Óbvio que você tem que apurar, tipo, ele postou, você vai procurar em outros sites. Mas é isso, eu não cobri uma seleção em particular, mas eu tô sempre lendo jornal espanhol, jornal inglês, pra poder estar acompanhando. E não esquecendo do bom e velho YouTube, né? Porque pra assimilar como joga a seleção, você também. não vai ficar tem muita análise tática no YouTube das seleções. Joga a temporada do jogador na Europa. Tá jogando assim para vocês, porque na verdade todos são excelentes curadores. Na verdade, vocês fazem é exatamente isso. Vocês levantam diversos dados de diversos locais para fazer uma análise dentro, filtrando cada uma dessas coisas, né? A FIFA tem uma área de extranet, né? De intranet, no caso é extranet, porque fora deles, para os jornalistas. E eu achei interessante porque eles mantiveram o pessoal que já tinha feito um pré-cadastramento na época da Copa do Brasil, que a gente achou que seria mais fácil para mídias independentes, como é o caso do Fim de Jogo. E a gente continuou com o mesmo ID, a mesma senha, tudo certinho. Então você entra nessa área e você tem, inclusive eu vejo muita informação lá que eu ainda não vi nas emissoras. Então, por exemplo, eu acessei esses dias agora todos os painéis de todas as sedes. Então você tem imagem de todos os painéis muito bonitos. O painel principal que foi escolhido para a Copa do Mundo. E eles fazem, eu assinei o canal, acredito que vocês, não sei se vocês já viram, mas todas as coletivas são ao vivo nos canais do YouTube da FIFA. Só temos um problema, né? Eles deixam os 2 canais abertos. Então fica a voz do cara que está dando entrevista e a tradução junto. Então eu acho que você não sabe o que você consegue prestar atenção. Mas todas essas imagens aparecem. E o que eu acho interessante de algumas emissoras é que, por exemplo, aquelas cenas todas que aparecem dentro da CBF, o jogador cumprimentando na hora que ele chegou no hotel e etc, não é aquilo tudo a imagem da própria CBF que libera, né? Então, dependendo do ângulo que você está ali na TV, às vezes você nem vê o símbolozinho da CBF que está aqui do lado. Aparece o símbolo da CBF colado no símbolo da emissora. Mas não são imagens, são imagens que a própria CBF libera e tem no site dela também. Eu também vejo, né? Então, somado a tudo isso, vocês ainda podem juntar com todas essas opções. Antes de cada jogo, a FIFA libera um mini vídeo com todas as escalações montada assim,
tipo um 3D, vamos dizer, para vocês poderem visualizar. Então vai subindo o jogador, vai andando com o gramado e o posicionamento dos jogadores. Isso uns minutos antes. Né? E quando acaba, liga lá e fica lá esperando porque vai entrar coletiva ao vivo. Né? Tem muitos assinantes? Não tem tantos assinantes nesses canais. Né? Então o ideal é pegar, assinar, marcar ali do inscrito, um alerta, e pelo celular você vê. Ontem à noite eu estava vendo as coletivas. Né? Então é um canal interessante. Olha, até uma coisa que eu não tinha visto, que dessa vez parei para olhar com calma, até a lista de convidados para cada jogo eles liberam. Né? Atleta fulano de tal, atleta olímpico, não sei o que, presidente, não sei o que, ministro de não sei aonde, em PDF, com todas as... Pelo menos seguindo a mesma linha da CBF, normalmente eles colocam um lugar que ele vai estar até no estádio para fazer foto. Também, é porque, não sei se vocês conhecem a dinâmica, deu para conseguir visualizar melhor isso com a Copa aqui no Brasil. Então, por exemplo, você tem o gramado, né, onde ficam os pontos dos fotógrafos. Então, vai dizer assim, mas como é que fica tudo organizadinho daquele jeito, né? É porque cada fotógrafo de manhã foi lá no setor que tem que fazer a retirada do seu número, e ele retira um número aonde ele vai sentar. Né? Em cada ponto que ele senta tem um cabo, uma tomada, sonho de consumo, ai meu Deus, né? Uma tomada, um cabo e uma cadeirinha, aonde ele fica. E o detalhe, porque eu também comecei a entrar agora com frequência na extranet da FIFA. O cara que vai lá e não pega, aliás, ele teve algum problema, ele estava escalado para aquele jogo, e ele não pega a credencial do dia, no próximo jogo ele não tem mais. E aí disponibiliza a vaga. Passa para outro. Então, assim, é a frequência, porque, por exemplo, quanto mais eu entro no canal, no e-mail lá na extranet da FIFA, mais informação eu acabo recebendo por outros lugares. Porque eles têm algoritmos para saber se você está entrando ali, se você não entrou, se você não navegou, se você baixou coisa, se você não baixou. Então tem foto, tem painel, tem visita e tem o manual de trabalho dos jornalistas que tem 370 páginas. Né? O Media Guide. Né? E que vale a pena. Eu acho que é um tipo de conteúdo, eu passo para vocês depois, que vale a pena olhar para ver como é que faz. Os caras dão tudo. Tinha até um quadrinho lá, como é que era a palavra em inglês, como é que era a grafia em russo e como se pronunciava do lado. Né? Então, todos os... Agora, qual é a diferença? Né? A diferença é a que a gente sente aqui. Né? Diz assim, o estádio está lindo em volta. Ai, será que está mesmo? Será que não tem um cantinho lá que estava esculachado e ninguém foi lá para poder olhar, né? Sabemos que tem, já vimos algumas emissões mostrando, tem o estádio lá, é o de Sochi que tem o puxadinho? Não, não, de Sochi não. Não, é aquele outro, Então, aqui deve ter mais flagrante, né? Menor, porque o time lá leva X pessoas e eles não queriam fazer uma obra que não Sim, então, mas como tem naquele ali, provavelmente... Não, puxadão mesmo. Parece ficar distante do campo, né? Bem alto mesmo. Vai ter algum outro remendado por ali. É isso aí. Eles nesse jogo do Uruguai, eles colocam a foto do estádio, lógico, lindíssima. Né? Então a foto do estádio lindíssima, toda a descrição do que tem, do que não tem, do que tem em volta, dos hotéis que estão em volta, para no caso dos jornalistas que estiverem trabalhando naquela área por ali, né? E a locomoção lá que é mais complicada, né? O que você fala? E Cris, você falou, só pegando essa partezinha mesmo do que você falou do estádio em volta, que eu conheci você no Twitter através dessas lives. E a minha dúvida é simplesmente essa. Se você começou a fazer essas lives em volta dos estádios, tanto Engenhão, Maracanã, São Januário, por conta disso, ou para saber, para mostrar como é que tá o clima, ou para saber, tipo, se tá mesmo essa festa, ou se tá tão ruim quanto... Se a TV diz que tá ruim, mas na verdade tá legal. Na verdade, o que eu procuro mostrar exatamente na live é isso. Porque o repórter, como a gente estava falando, não o comentarista, o repórter está na rua. Né? Então, se você está mostrando uma coisa e a televisão está mostrando outra, a forma de você mostrar é entrar ao vivo. Né? Então, por exemplo, há pouco tempo, que é um conselho também que a gente dá, que a gente percebe. Muita gente começou a fazer essa cobertura do entorno. Eu tinha, na época que eu escrevi a postagem, fiz isso na Olimpíada. Pois é, por causa de você. Do entorno. Ai, que bom. Do entorno. Mas o jornalista acaba fazendo
acabam fazendo o entorno do trajeto onde ele desce do ponto do ônibus, onde ele desce do trem até onde ele entra. Sim. Isso não é entorno. Você dá literalmente a volta, eu percebo isso. Eu me lembro que há pouco tempo eu vi um comentário de um repórter que estava ali no Engenhão, e que ele entrou e falou assim, nossa, o estádio está vazio, nem parece que tem jogo. Eu falei assim, mas esse setor está fechado. Nossa. Não era para ter ninguém mesmo, né? Então, e por acaso, naquela mesma hora, eu estava com uma repórter lá do outro lado, dizendo assim, gente, o movimento agora aumentou aqui, e ela botou foto, botou um monte de coisa. Então, assim, eu sinto muita falta do fim de jogo lá da Rússia. Queria saber se tivesse algum fim de jogo lá, o povo lá contar pra gente o que está acontecendo, que não está naquela telinha ali, né? Que nem o VAR, né? Não está ali. Então, eu sinto falta. Então, eu acho que a forma... Tem horas que, às vezes, um ao vivo, uma foto, vai dizer muito mais do que você só dizer do que estava acontecendo. Porque as entradas dos repórteres assim são tipo 5 minutos, aí faz a entrevista com 2 ou 3 torcedores que estão passando ali e volta pro estúdio. Já é muito programado, ele vai entrar e já fala assim, fala com alguém, vou entrar, fala aqui comigo. Acho que é isso que você quer dizer, né? A diferencial de estar acontecendo ali de verdade, né? Não tá algo programado. No Carioca, eu quero perguntar pra você sobre o Carioca. O fim de jogo esteve citado pelo Carioca, né? Foi Eu vi você lá, eu vi na festa sendo citada. Eu vi que você postou na sua felicidade. Queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa experiência. Nos outros anos, né? Sempre que tinha eleição do craque e tal, nunca chamaram a gente para participar da eleição. E assim, contando uma coisa que eu acho que eu não contei para ninguém em outras ocasiões, mas eu fui diretora da Acerj de comunicação de 2014 a 2017. E teve uma eleição do prêmio em que eu olhei todos os membros da diretoria entrarem na área VIP, vamos dizer assim, separada. E na hora que eu fui entrar também, eu disse, não, a tua parte é lá em cima. Né? Falei assim, pô, legal. Né? Tá bom. Só que eu não falei nada disso não, tá? Eu falei assim, olha, na live pode falar palavrão? Pode. Então eu olhei e falei assim, sem precisar falar pra pessoa, né? Sem dizer, assim, olha só, eu tô muito puta. Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Não é nada como um dia atrás do outro. Isso um dia vai acabar. Um dia vai acabar em que todo mundo vai ter o mesmo direito para ficar nos mesmos lugares, da mesma forma. Não importa se você é presidente, diretor, não acho justo. Se é jornalista, vai entrar todo mundo jornalista, no mesmo lugar, bonitinho, né? Passou. Eu acho que talvez isso tenha vazado, alguém soube, sei lá, né? Mas eu sei que, de repente, a gente recebeu um e-mail falando assim, vocês estão convidados para participar da eleição da seleção do Carioca. Eu falei, que isso, rapaz? Nossa, lembraram da gente? Juro que lembraram da gente? A gente tanto fala mal, eles começam a lembrar da gente também, né? Porque a gente senta o cacete. E aí eu sei que a gente foi. E aí quando eles começaram a dizer, olha, a seleção do campeonato foi escolhida, eu falei assim, realmente escolhida, nós fizemos parte ali em algum cantinho, a gente tá. Mas aí eu falei assim, será? Peguei o celular na hora e falei, vou filmar esse negócio. Aí fiquei lá filmando, né? Daqui a pouco, aí o Roger, ele até engajou, você viu? Foi o último. Fim de jogo. Falei, não acredito que cara falaram. E falaram, nós éramos as únicas mídias independentes junto de todos os grandões, né, que apareceram como jornalistas que montaram a seleção. Então, são umas coisas assim que a gente fica muito, muito feliz. Não é pelo fato em si, mas é porque depois a gente rala tanto, que não tem ajuda de ninguém, que não faz, sabe, que faz tudo por conta da gente, que não tem verba, que não tem nada, né? Então, isso sim dá uma alegria, mas uma alegria, né? Então eu gosto quando eu furo, adoro quando eu furo. Ai, é tão bom, porque você fala assim, pô, tem 450 repórteres lá fazendo a mesma coisa, e eu consigo sair dali e fazer um negócio que ninguém fez, você tem que comemorar. Então cada furo que vocês conseguem, que descobrem alguma coisa porque leram, porque viram, porque ouviram, vocês têm que valorizar, não é achar que, não, tô me achando. É lógico que tem horas que vai aparecer, mas aí cabe a você não ficar
falando, né? Eu me acho, né? Então, mas assim, você vibrar, que é uma linha muito fininha entre você estar muito feliz e você se achar. Você tem que ter muito cuidado, né? Então, o que você tenta fazer é contar com a maior alegria que você puder, muito mais do que só assim, só assado, não sei o quê, porque eu acho que funciona. Então, cada coisa que a gente consegue, cara, a gente vibra que nem conseguir entrar esse ano na Granja Comari sem precisar campanha pelo Twitter, né? Vai falar? Aproveitando que você está falando do fim de jogo, Cris, acho que foi ano retrasado, foi o centenário da Sérgio, e você participou de uma mesa de debate junto com o Luan Quinaia, do Twitter, e outras duas pessoas que eu não me recordo. Estávamos lá. E eu lembro que você falou que lá no início do fim de jogo, o pessoal não acreditava muito, porque você falava, não, a gente tem que insistir nas redes sociais, a gente tem que insistir nesse tipo de mídia, a gente tem que veicular as coisas desse jeito, né, utilizando o audiovisual. E como é que foi isso? Porque você parecia que você era vista de uma forma que as pessoas falavam, não, ela é doida, deixa ela pra lá. Tinha mais um acréscimo, né? Além de ser doida, não era mulher. Então a gente fica duplamente louca, né? Porque o pessoal olha a gente, você enfiava a mão assim com o celular no meio de um monte de câmera, né? E todo mundo olhava pra gente assim, o que essa mulher tá fazendo com o celular de namorada, né? Tá enchendo o nosso saco, né? Tanto que às vezes hoje em dia, quando eu boto o celular num tripé e vem algum cara com uma câmera enorme e fala assim, posso ficar aqui? Eu falei, já tô aqui, né? Você pode ficar do lado, né? Posso chegar pra cá e você fica aqui. Mas eu rapidinho, não vou... a gente tava na abertura no lançamento do Campeonato Carioca, e eu vi você tava com o celular com o tripé e chegou um rapaz, aí você fez assim pra ele como... Meu espaço. Vai um de cada vez. Não, teve uma vez que eu consegui sem saber. Eu não sabia que ela era irmã do Love, do Wagner Love. Andréa Love, né? Eu estudei nem o nome dela, eu sei, coitado, desculpa se ela estiver ouvindo. A gente estava na coletiva, a apresentação do Love. Eu cheguei cedo pra caramba. Já fico brigando com a imprensa, porque agora eu não brigo tanto, né? Porque agora ele já deixa eu ficar lá no meu cantinho. Então, batalhando pelo espaço e tal, aí botei tudo na frente para poder arranjar um ângulo bom, não sei o quê. Daqui a pouco chega uma pessoa, ia pegar uma cadeira e ia botar na minha frente. Eu virei para você, aqui não pode. Era a irmã do Love. Só que eu não sabia. A melhor coisa é quando você não sabe quem é. Porque quando você não sabe quem é, você fala com a pessoa naturalmente, diz que não pode, reclama e etc. E passa, sabe? Então, assim, é uma batalha grande. E no caso para as mulheres, né, que vão passar por isso, a gente sempre arranja alguma coisa diferente, né? Por que o pessoal, vamos dizer, se acostumou comigo? Porque eu sempre adorei tecnologia, né? Só tinha nerd. Então, eu sempre gostei de fuçar, de olhar as coisas, etc. Então, se a internet não estava funcionando, você sabe como é que eu troco essa internet aqui no meu computador? Aí eu ia lá, olha, você faz assim, faz assim. Ai, você pode fazer para mim? Posso. Vai lá, faz assim. Mas como é que você fez esse negócio do celular? Você fez um ao vivo? Você fez no Twitter? Tem ao vivo no Twitter? Né? Isso, ó. Eu falei, tem, ó, dá pra fazer. E aí pararam de falar uma frase. Ele sabe, porque eu já falei isso pra ele um monte de vezes, que falava assim pra mim. O que seus seguidores estão falando no Twitter? Eu falei, vai falando assim, vai debochando. Daqui a pouco tu vai ver o que é bom. Né? Então, e ainda é, uma batalha diária. Então, o que eu sugiro para todo mundo para aprender, para mexer, para fuçar, porque o bonde passou e não vai dar para sentar na janelinha, não. Então, assim, eu vejo muitos comentaristas fazendo pouco de alguns comentários e fazendo pouco de algumas propostas, e daqui a pouco eles vão e fazem a mesma coisa. Então, não, porque a rede social é uma porcaria. É assim, a rede social fez uma rede social postou uma foto inédita, uma rede social, né? O Twitter fez uma coisa, quando é errado tem nome, né? Então quando faz um negócio de errado, aí é o Twitter, é o Facebook, é o YouTube. Agora, quando é uma coisa muito legal, foi uma rede social, né? Alguém, né? Então, eu acho que não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Então, tem muito colega meu que ainda acha que eu sou maluca, eu acho que eu sou um pouquinho mesmo.
Não, é que tem que ser maluco mesmo. Se não for, né? Antes era maluca, aí depois de maluca eu virei consultora. Espero que continue mais adiante. Mas a gente ainda tem uma batalha muito grande. E eu queria dar um conselho para vocês, se vocês me permitem, que conselho é chato pra caramba, né? Você não corre, mas critiquem. Se vocês criticam coisas que vocês veem os comentaristas ou os repórteres fazendo, não façam a mesma coisa. Sabe? Quantas vezes a gente está sentado aqui e está vendo assim, pô, como é que o cara fala um negócio desse? E não sei o que. E daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que o cara fez. Então, isso é na nossa vida mesmo, né? Mas, principalmente na nossa profissão, na hora que criticar, se criticar veementemente, fica atento. Porque você pode ser traído, né? E você vai acabar fazendo a mesma coisa que o cara fez. Diga. E assim, eu gosto muito do fim de jogo, do seu Twitter em particular, porque eu sempre, no pré-jogo, eu sempre fico no Twitter, né? Direto, discutindo com o pessoal, principalmente em jogo do Flamengo. E eu percebi que você dá muito RT no pessoal que tá do lado de fora, tirando foto. Uma vez eu tive problema com o ingresso no jogo do Flamengo, eu tirei foto da fila, que era uma fila assistente. Isso, que tá no fim do primeiro tempo já, e a fila tava enorme ainda. Aí eu mandei assim pra você, caraca, quando eu fui ver, eu recebi muita resposta. Porque o que acontece, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? E infelizmente as mídias independentes, elas não brigam de equipamentos e equipes iguais. A nossa briga é outra, né? Então, enquanto você vê uma câmera com espetado 5 modems diferentes, para você não ter possibilidade de não ter, a gente tem um telefone só. Agora tem 2. Então, ficam aqui, enquanto estou mexendo no aqui, bota um vídeo para cá, solto para cá e vou continuar escrevendo lá de cá. Então, quando eu ajudo todo mundo e o pessoal passa para mim, é a forma da gente driblar a falta de você ter 450 pessoas em volta. Né? Você não vai conseguir ter tanta gente em volta para que consiga passar informação de verdade. Praticamente um jornalismo coletivo, né? É um jornalismo colaborativo. Na verdade, o fim de jogo, ele é um jornalismo colaborativo e hiperlocal. Né? A gente é muito segmentado. Então, às vezes, a gente recebe algumas críticas e fala assim, mas eu não faço isso, né? Então, às vezes, o pessoal chega e fala assim, Cris, o que você achou do jogo tal? Eu falei assim, olha só, eu não tenho capacidade tão grande, por exemplo, como a mesa redonda agora, Petkovic, o Roger e o Deco. Eu não tenho capacidade profissional para fazer uma análise tática como esses caras fazem. Minha praia é outra. Agora, se perguntar para mim, o Maracanã, eu dou a palma na minha mão, duvido que eles façam. Né? Então, cada um na sua praia, né? E Cris, quantas pessoas fazem parte hoje da equipe do fim de jogo? Porque eu vejo, por exemplo, você utiliza muitas fotos do Celso. Inclusive tem uma que até hoje está rodando aí, que é do Diego Alves segurando a bola, indignado. Eu espero que o Diego Alves saiba. Ainda vou dar um jeito do Diego Alves saber que é a foto dele. E quantas pessoas hoje fazem esse trabalho junto com você? Olha, a gente já teve mais gente na época da Copa do Mundo. A gente estava com uma equipe bem maior esses dias. Até eu estava resgatando algumas coisas, comemoramos aniversário do Maracanã no telhado da minha casa, né, com bolo. Tinha bolo de 63 anos. Falei, ninguém fez festa do Maracanã, mas a gente faz, né? Então tinha batuque, um monte de coisa. Mas hoje em dia nós somos 4 repórteres, né? O Celso, que é fotógrafo. Mas nós o Fim de Jogo é um projeto independente nosso. Nós somos uma empresa de conteúdo. Então nós prestamos serviço para produção de sites, produção de jornais, produção de redes sociais, muito mais até na área de saúde. Né? E aí o que a gente faz? A experiência que a gente tem da agilidade do fim de jogo no jogo, a gente joga para a área de saúde. Né? Então, eu me lembro que algum tempo atrás, quando a gente estava cobrindo um congresso médico, até engraçado, porque eu estava no congresso, e eu passei uns 3 ou 4 anos do Twitter. Eu estou com 10 anos de Twitter. Esse ano está completando 10 anos de Twitter. Eu passei os 3, 4 anos com a mesma foto no meu perfil. Aí eu falei, o que é isso? Eu falei, é a forma das pessoas me identificarem. Aí eu estava num congresso, o médico passou, olhou assim pra minha foto, olhou, tipo, você que é você? Aí eu falei assim, por quê? Eu falei, eu sigo o Fim de Jogo,
era um médico num congresso fora do Rio, né? Então, aí depois ele brincou e falou assim, pô, você tá puxada a cobertura? Eu falei, só, um jogo tem 2 horas, mais 1 hora antes, 1 hora depois, a gente tem que fazer vídeo, texto, foto, responder as pessoas. Um congresso que tem 3 dias, olhe. Então, e é a mesma equipe atualmente, só nós somos 4, mais o Celso, temos uma secretária, né? E a gente fez um home office louco, porque o home office agora é dentro da minha casa, todos, não é meu só, todo mundo tá lá. Do lado do Maracanã, então uma beleza, qualquer coisa só descer e atravessar a rua. Então, e aí a gente acaba fazendo tudo isso. Gostaria de saber sobre as dificuldades que, vamos dizer, a mídia independente hoje tem com o credenciamento dos grandes eventos, com a cobertura de grandes eventos, por esse preconceito ainda por ser uma mídia independente. Olha, eu acho que também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu no outro dia conversei com um dos meninos que tem a Urubucam, né? Então eu falei assim, olha só, deixa eu explicar uma coisa importante. A gente precisa, por exemplo, se você vai querer um veículo independente, você tem que ter um nome que seja de um veículo, né? Então você pode ter anexos, vamos dizer assim, né? Coisas que vão se completando, mas imagina você vai fazer um pedido para um credenciamento para a FIFA com um nome maluco, um nome louco do teu site. Você já perdeu metade da credibilidade. Então você tem que, assim, escolher um nome. Você pode ter ali dentro um Twitter mais maluco, você pode ter um canal de vídeo mais maluco, mas você precisa concentrar as suas informações em um lugar que seja normal, vamos dizer assim, vamos dizer desse jeito. Depois, não adianta você pegar um texto e sair xingando todo mundo. Seu filho é disso, seu babaca, o cara jogou uma merda, não adianta. Se você quer trabalhar tendo esse veículo e sendo respeitado, você tem que ser jornalista e tem que falar da forma correta. Então, não adianta pegar um post lá e detonar. Se você detona, mas com propriedade, tudo bem. Mas se você detona como torcedor, o cara que quando você perde um credenciamento, ele vai olhar a tua história. Ele vai olhar teu site, ele vai olhar teu blog, ele vai olhar a tua rede social, para poder saber se ele vai realmente dar aval para você ou não. Então, eu acho que faz parte da gente também fazer uma construção correta para que você consiga lá na frente, né, você ter o reconhecimento deles. Então, por exemplo, no Rio Open, mesmo que você tenha um blog, que você tenha um site, que você tenha uma rede social, mas você não cobre nada nunca de tênis, ele não vai te dar credenciamento. Eu me inscrevi aqui para tentar botar a tabela carioca aqui no caso, mas a gente não teve credenciamento. Então, tem uma forma de vocês fazerem isso, né? Comecem a escrever desde agora sobre tênis. Façam comentários sobre tênis. A gente costuma comentar aqui, mas até então, matérias postadas, a gente não tinha de fato. Vocês têm site? Criamos agora. Tá. Lembrem que o Facebook é do Mark, o Instagram é do Mark, o Twitter... Twitter do Google. Ai, não, WhatsApp é dele também. Esqueci o nome dele. O WhatsApp também, esqueci o nome dos dois do Twitter. O Google também tem o Sergey Brin e o... Acho que eu esqueci o nome dele agora. Todo mundo tem dono. Então, se o Mark Zuckerberg acordar bravo, pintou o cabelo, não gostou da cor, né? A namorada deu um pé nele, né? Cansei de brincar. Desliga. Lógico que vão matar ele. Provavelmente. Mas ele pode fazer isso. O site não, o blog não, ele é seu. A rede social não é sua, você a usa. Mas o site, o blog são seus. Ali ninguém vai botar a mão, né? Então, é bom você ter tudo. Não adianta, por exemplo, você... Agora sim, web rádios e canais no YouTube já conseguiram fazer outro contexto. Então, várias já estão conseguindo credenciamento. Mas se você só tiver, por exemplo, Facebook, ou só o Twitter, né, ou só Instagram, a não ser que você seja um web celebrity, famosão, que você vai conseguir. Caso contrário, não é o caminho. A gente conseguiu aqui cobrir, essa temporada, cobrimos a Superliga de Vôlei e o NBB. Uma temporada. O NBB tem aberto. Sim, o NBB tem aberto bastante. O vôlei também foi bem tranquilo.
No NBB que a gente mais teve dificuldade foi com o Flamengo no começo, para conseguir a confiança deles. Porque o Flamengo tem um trabalho com os influenciadores digitais. Exato, mas aí depois a gente conseguiu e aí foi tranquilo. Depois que a gente conseguiu, não tive mais problema. Mas realmente, como você falou, a questão do Rio Open, do tênis, eu consegui, eu já imaginei que era essa questão do... E olha, é uma baita experiência. Cobrir o Rio Open é muito bom. Eu particularmente acompanho tênis, ver o William, a gente gosta, eu achei... Muito bom. Tava bem animado para poder ver, mas não conseguiu. Mas eu concordo com você que tem essa questão da... Aqui no Rio, é porque eu conheço mais em São Paulo, que tem poucos torneios de Futures e Challenger. Em São Paulo tem mais. O circuito é maior. Aqui no Rio tem mais o Rio Open. E a gente conhece pouco, tem o torneio de Niterói. Mas você sabe como é que eu consegui fazer isso? As primeiras matérias que a gente fez não foram sobre tênis grandes, assim. Foi de trabalhos independentes, como o tênis voluntário, o tênis solidário, né? Então, pessoal, a gente foi um dia no Maracanã, porque eles fizeram um treino aberto para todo mundo e a gente foi lá acompanhar, né, dentro do Maracanã. Então, a gente começou a fazer, acompanhar o trabalho que eles faziam, convidamos, na época a gente agora não tem mais o programa da Esporte Catedral, levamos para o Esporte Catedral, conversamos, contávamos para as pessoas como é que é a logística de trabalho na cobertura do Rio Open, que é muito bem organizada, né? Então você tem armário, mesa, você tem tomada, você tem internet, você tem Wi-Fi. Eu estava bem curioso nessa questão que o tênis é um esporte que é muito fértil, né? Segue um horário sempre fixo ali, uma atraso. Estava até curioso com essa questão do tratamento, né? Nossa, é excelente. Você tem uma sala bem grande, onde você tem 2 setores com os jornalistas que estão trabalhando, uma bancada na lateral inteira, uma bancada no meio, mais outra bancada do outro lado, uma área para gente com café, água, lanche, que é recolocado durante o dia, porque às vezes o torneio dura muitas horas, então eles se preocupam com isso, e tem uma ala só para o pessoal que trabalha nos Twitters, nas redes sociais e nos sites deles. Então, é o tempo todo mandando a programação do que está acontecendo, quem vai falar, quem que não vai falar. Aí, daqui a pouco tá chegando e fala assim, gente, olha, tá chegando fulano, vamos lá ter um auditóriozinho pra gente ter a coletiva dentro do mesmo espaço. Então, assim, te dão todas as informações possíveis para você trabalhar bem. Inclusive, no NBB tá assim. Sim, o NBB dá bastante informação. O vôlei ainda não experimentei não, mas o NBB... O vôlei, a Superliga na questão do Twitter, no site, é bem complicado. Da tabela também. Hoje é segunda-feira, tá uma programação, amanhã, terça da quarta, mudou o horário do jogo, mudou o local de um jogo. A gente teve algumas dificuldades, tipo, no dia tava olhando aqui, a Hugo foi na minha parte, o dia do jogo aqui tá num ginásio. Passou terça, quarta, se a gente não olhar, o jogo foi para outro ginásio e a gente não viu. Não, é difícil. Essa questão é mais... O NBB sim é bem mais organizado essa questão. Do Twitter eles até dão mais atenção, até tem transmissão agora no Twitter, no Facebook, no Twitter. Gente, eu adorei e eu não fui nem um pouco, não fui credenciada, eu comprei ingresso, mas quando eu fui no jogo de Chicago Bulls lá na Epicenter foi um espetáculo. Sabe que é mais de 15 mil pessoas dentro do estádio, você subindo no vídeo assim... Né? Aberto, não estava como imprensa, era o Wi-Fi aberto para todo mundo. Essa é uma questão muito difícil. Meu sonho, sobre essa questão que a gente estava falando sobre espaço, o pessoal que disputa espaço para noticiar entre jornalistas, eu passei muito por isso na cobertura da Superliga. Porque lá, quando você tem credencial, você entra, você pode ficar em volta da quadra, né? Pelo menos no Tijuca Tênis Clube. Mas na Barra tem um local onde você não pode ficar, que é atrás do banco de reservas, porque segundo eles é reservado à televisão. Aí, você estava comigo. Aí, só que lá é o espaço onde você consegue ter mais rápido acesso à escalação dos times. Mas não tem jeito. Porque é lá onde fica a comissão, fica o técnico. E o pessoal da televisão pode chegar e falar diretamente com os técnicos, pode falar com qualquer um da comissão. Eles pagam. Então, exatamente. Por exemplo, ali no Maracanã, onde tem um pedaço, teve um dia que eu fui ficar num lugar, aí eu estava querendo fazer uma filmagem, alguma coisa, num canto lá. Eu falei, não, aqui não pode porque é da Globo. Né? Exatamente. Aí eu falei, tá, e se eu der um passo? Se der um passo, bem, eu passo, fiquei do mesmo jeito, entendeu? Não passo. O que eu fico pensando? Então, tem uma tática que não é das melhores, né?
Vocês conhecem aquela história de que o cara chegou pronto e falou assim, posso fumar aqui? Aí ele falou assim, não pode. Ele falou assim, como é que aquele cara tá fumando? Você não perguntou. Né? Então, eu no estádio, eu corri para um cantinho para tentar fazer uma filmagem, que eu sei que não pode andar ali, né? Mas o que eu fiz? Eu corri, fui lá, nesse cantinho, fiz, não tuitei. Eu não sou besta, porque eles me seguem. Então, se eu fosse tuitar, eles iam saber que eu estava lá. Aí fui lá, fiz as fotos, Quando eu falei assim, vou voltar. Quando eu ia voltar, eu botei 3 fotos. E voltei correndo. No que eu voltei correndo, estava a assessor atrás de mim. Cris, você sabe que você não pode ir lá. Eu falei, viu? Por isso que eu tô voltando, olha aqui, eu tô voltando. Já tinha feito, então, né? Ou então, se deixar uma porta aberta, aí você olha para um lado, você tem que ser correto também, né? Então você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Aí você entra um pouquinho, né? Aí continua sem ninguém chegou para você, não pode, aí você entra, né? Aí se não puder, sai. A conclusão que eu tenho disso é que hoje quem tem informação não é quem corre atrás, é quem tem dinheiro para pagar por ela. Mas é isso, entendeu? É isso. Por exemplo, é injusto, eu acho injusto quando eu tenho dificuldade de postar alguma coisa no Twitter durante um jogo. Enquanto os outros estão lá postando 450 mil coisas, porque tem uma internet que foi liberada para aquele grupo tem 50 pinos, né, espetados na câmera, espetados. Agora, os repórteres não tem muito não, viu? Porque muitos repórteres eles estão fazendo trabalho com o celular. É lógico que isso aí deve ter alguma troca com as emissoras, né? Mas o que eu fiz agora? Eu recebi uma proposta de um cara que me seguia no Twitter, que passou a trabalhar na Vivo, então ele me ofereceu um valor para ficar na Vivo mais barato que eu tinha na Claro. Pelo Twitter. Fechamos tudo, né? Então eu tô com um celular da Claro e um celular da Vivo. Então, quando um não funciona, o outro funciona. Então, eu fico naquela. Quando os dois funcionam, é um espetáculo, né? Que aí você bota um para filmar e o outro você continua escrevendo. Vamos voltar, então, à Copa do Mundo aqui para encerrar o programa, que já temos 1h20, temos mais 10 minutos de programa. Vou falar rapidamente de Portugal aqui, depois vou passar para a Argentina. Vamos falar rápido da Argentina, que não tem muito o que falar, né? Enfim, vai, Anderson. Portugal que fez um jogo bem emocionante com a Espanha, né? E muito se fala que só tem o Cristiano Ronaldo no time, que eu acho que é uma leviandade. O meio-campo, por exemplo, é bem estruturado, é um meio-campo de qualidade, que sabe defender e atacar. Por exemplo, o William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são jogadores com destaque no futebol europeu e que sabem jogar bola. O que acontece com Portugal é o seguinte, é um time bem posicionado, joga no 4-4-2. Alguns torcedores de Portugal estavam até criticando porque ele não botou o Nani e o Quaresma, mas eu acho que foi para não abrir o time. A Espanha consegue tocar com muita facilidade. Se ele abre 2 homens nas extremidades, ele não tem gente para ocupar o meio de campo para tentar impedir esses avanços da Espanha. Eu acho que ele escalou muito bem o time, com o Guedes, o Gonçalo Guedes, o garoto, que eu já vinha destacando aqui, ganhou a posição do atacante do Milan, do André Silva, que é um jogador mais limitado, consegue botar a bola pro gol, mas que não tem tanta efetividade. E o garoto protegeu muito bem, conseguiu segurar a bola, acabou bastante faltas. Acho que deu mole no gol que o Cristiano Ronaldo deu pra ele e ele sim, mas conseguiu pegar. Mas no papel tático que era pra fazer, ele fez muito bem. E o Cristiano Ronaldo é o fator diferencial da equipe. Só me preocupou em Portugal o fato de ter tomado 3 gols. Eu vi um Portugal na Eurocopa muito bem estruturado na defesa. Mas isso eu também concordo. E assim, eu fiquei assustado com Portugal dependendo muito do Cristiano Ronaldo. Na Eurocopa foi diferente. Mas você tem que ver o adversário. Na Eurocopa, Portugal venceu sem depender do Cristiano Ronaldo. Contra a França na França. Eu acho essa Espanha bem superior à França. Muito mais madura. No aspecto ofensivo, ele consegue ser bem mais completo do que a França. A França hesita demais, são bons jogadores, mas quando bota os 11 lá para jogar, dá trabalho para conseguir fluir o jogo. A Espanha não, a Espanha tocando, consegue chegar com muita facilidade. Aproveitar que você falou da Espanha, o Hugo falar aqui rapidamente da Espanha. Por favor. Então, as últimas da Espanha é que hoje a seleção completou seu último treino antes de viajar para encarar o Irã em Kazan. Tem que vencer esse jogo, né? Senão vai entrar numa situação totalmente difícil. O Carvajal já está 100% liberado pelo departamento médico, pode voltar. Mas é bom a gente lembrar que o Nacho entrou no lugar dele, Nacho que é zagueiro, como lateral e fez uma boa partida. Então a gente não sabe se o... Sabe Deus como. Se o Fernando vai querer colocar já o Carvajal
para atuar. O jogo é quarta-feira, às 3 horas, contra o Irã. Ninguém fica incólume a Lucas Vasquez. Espero que o Hierro tenha aprendido sobre isso. Outra, foi noticiado também quem vai ser o árbitro do jogo. Vai ser o Andrés Cunha, o primeiro árbitro a utilizar a tecnologia do VAR. Apitou da França. Gente, qual foi o avião que teve problema agora de estar? Arábia Saudita. Problema grave? Grave, queimou uma turbina. Rapaz, e semana passada teve acho que o avião do Puebla, no México, que também passou um perrengue. Só para finalizar, Portugal pega Marrocos na segunda rodada, às 9 horas na quarta-feira. Cristiano Ronaldo já com 3 gols. Em 3 Copas ele tinha feito 3 gols, né? Mas nessa Copa, diferente das outras, ele chega muito bem fisicamente. A expectativa é que ele seja artilheiro da Copa. Verdade, né? Contra Marrocos. Isso é um diferencial que muitas vezes é criticado, mas quase sempre o Cristiano Ronaldo é um cara que depende muito do corpo dele. Ele chegou mal, né? Sempre chegava meia bomba. Na última ele chegou machucado, forçando, por exemplo. E agora pegando Marrocos e Irã. Também acho que ele tem grande chance de ser o artilheiro da Copa. Olha, respeitem o Irã, hein? Só falo isso, respeitem o Irã. A questão é que o Irã, quando chegou. O Irã ganhou de Marrocos, né? Mas o Marrocos era melhor, foi melhor no jogo e o Irã conseguiu fazer um gol no final do jogo. Eu gosto muito da defesa do Irã. Um gol contra ainda. Aos 49. Vinícius, a Argentina, por favor, as últimas. Então, eu gostaria de ter um pouquinho de mais tempo. Não vai ter não, vai falando. Mas vai falando. Você pagou? Não, é porque... Não pagou. Vai falando, Olha só, eu não vou querer ficar com a análise do jogo contra a Islândia, entendeu? Eu quero fazer uma análise aqui de retrospecto, porque muito se fala na fila que a Argentina enfrenta de títulos. Só que poucos analisam a falta de planejamento e os erros que a AFA comete, né? A gente reclama muito da CBF, mas a AFA é impressionante. Chega a ser pior, eu não sei como, mas consegue ser pior. Em 2006, a Argentina tinha um timaço, pelo menos pra mim foi o melhor time da Argentina que eu vi jogar. Eu acompanho futebol desde 2002, sou novo, né? Enfim, na preparação para a Copa de 2010, né, houve muitas trocas de técnicos, sem tantos critérios. Foi Coco Basile, depois foi não lembro se foi Batista, enfim, terminaram que naquela Copa foi Maradona o treinador e foi um desastre aquela seleção. Era uma seleção que não tinha organização, era uma defesa frágil, de novo, e um time que não tinha nenhuma capacidade de criação. O Messi não fez uma boa Copa, né, naquela ocasião. Aliás, até foi bem, mas não, muito aquém do que a gente espera do Messi, que teve um 2009 que foi uma barbaridade. Passa esse período de 2010. De novo, a Argentina comete alguns erros, perde para o Uruguai nos pênaltis, numa Copa América. Em casa. Isso, com o Batista, né, como treinador, que ninguém entende por que ele foi treinador. Ou seja, sai do Maradona, que nunca tinha sido treinador na vida, entra o Batista, que também ninguém entende por quê. A gente sempre admira muitos treinadores argentinos, né? Tata Martino, Gallardo, quem mais? Simeone, Pochettino, Marcelo Bielsa. E qual é o técnico da Argentina, afinal? Não é nenhum daqueles que a gente de fato admira. Atualmente sim porque a gente sempre falou muito bem do São Paulo, o trabalho com a Laú e afins, né? Chega para a Copa de 2014 com o Sabella, que já tinha feito bons trabalhos no Estudiantes e afim, e foi o único técnico que conseguiu, de certa forma, ajustar um pouco aquela defesa da Argentina, mas era um time muito dependente do Messi. E aí a gente vai pensar por que era um time muito dependente do Messi. Mentalidade do argentino. Porque o argentino tem essa coisa, que vive de 86, de que, porque o Maradona ali jogou sozinho naquela seleção, o Maradona decidiu tudo. O que é uma falácia, é uma mentira. Porque, assim, o Maradona foi o que se destacou naquele time. Mas o jogo coletivo daquele time de 86 era um absurdo. Você olha os vídeos que tem aí, tem no YouTube disponível, você pode pegar pra ver. Você vê o time tocando a bola com velocidade, com rapidez. E o Maradona, claro, se destaca. Mas a Argentina, eu acho que em 2014... Argentino não, por favor. Vinícius. Não, continua. Vinícius, em 2014, alguns jogadores como o Di Maria estavam muito bem. Sim, o Di Maria, inclusive, se destacou mais do que o Messi. Campeão. Aquela bola de Higuaín é imperdoável. Eu critico o Higuaín. Sim, mas olha só, se você parar pra pensar, no planejamento, a Argentina ela vai melhorando de acordo com a competição da Copa do Mundo.
não foi um planejamento prévio, né? Não é uma coisa como fez a Alemanha, como fez a Espanha para ser campeão. Mas quando chegou na Copa, estava bem armado defensivamente, foi passando realmente. Mas eu entendo eu entendo que passou perrengue, trancos e barrancos, passou no perrengue, trancos e barrancos e teve um caminho muito mais fácil para chegar a essa final. Se você parar pra pensar e pegar os adversários. Mas agora, é o que ele fala assim, o que eu entendi. Ele se organiza, a Argentina em 2014 se organizou defensivamente, mas ainda dependeu. Ó, o ataque vão aí, vocês criam. Sabe o que a imprensa argentina falava? Que o time não jogava para o Messi, o time tinha que jogar em função do Messi, pro Messi ter destaque, o que pra mim é um erro crasso. Se o time se unisse coletivamente, jogasse um bom futebol coletivamente, o Messi iria se destacar. Hoje acontece a mesma coisa. A gente viu o jogo contra a Islândia, a Argentina estava perdida e era tudo bola pro Messi, o Messi tentando resolver tudo sozinho e chutando de fora da área, fazendo o que ele tinha que fazer. Enfim, Cristiano Ronaldo. Depois chega o Balsa. Péssimo trabalho nas eliminatórias e a falta de critério na escolha dos treinadores também. Porque Tata Martino era um treinador que prezava o bom futebol, o futebol coletivo, troca de passes. Chega o Balsa, que era um futebol muito mais coletivo, defensivo. E agora o Sampaoli, mais uma vez, que é um técnico que joga, que preza o bom futebol. Aí o que aconteceu? Hoje nós temos uma Argentina que não se encontra, não tem padrão de jogo, porque o Sampaoli ingressou agora, muito mais tarde, né? E arma um time com 3 volantes e 3 atacantes, ninguém entende, tem um buraco no meio campo. Agora vai trocar. A informação é essa, que vai Pavão no lugar do Di Maria, Banega que muitos estão pedindo. Não é, parece que ele testou o mercado e a Cunha, né? E o Enzo Pérez também. Jesus. Me desculpa, vai continuar mal. Enquanto de bala estiver no banco, vai continuar mal. Não estou estressado. Pra mim, tá ótima a situação da Argentina. Não tá, você não pode falar isso. Mas não sou setorista, mas enquanto de bala estiver no campo, vai continuar ruim. O programa acabou. Foi bom, hein? Batemos recorde hoje, acho que 1h30 de programa. Eu agradeço ao Vinícius aqui, ao Militão. É sua sim. Não adianta fugir, não. Cris, muito obrigado. Volte mais vezes, por favor. Voltarei. Cantinho do coração, quinta-feira tem mais. Tem um cantinho, claro, cantinho do coração aqui. Você pode mandar um abraço pra quem você quiser. Pode falar mal também se quiser, porque ninguém acompanha esse programa. Então, assim, tem liberdade. A família acompanha, para que a família acompanha. Falando em família, só a minha tem acompanhado com assiduidade, tá? Não, gente, não tem jeito, tem que mandar um beijo pro meu querido fotógrafo marido, que é assim, de 9 até as 5, ele é meu sócio, quando é dia de jogo ele é o fotógrafo, que a gente brinca pra burro, mas é meu marido, a gente tem 15 anos de casado, já segundo casamento, tem que mandar beijinho pra ele, né? Militão, próxima vez que você me chutar, a porrada vai comer. Para de me chutar, que eu detesto. Agora tá ao vivo ainda. Peraí que eu vou pro Twitter. Ao vivo, por favor. Pistolado ao vivo. Peraí que eu vou ficar de olho aqui nesse negócio. A questão é... Ele tá me chutando desde 7h20. Vai acabar o programa, Pra acabar o programa? Eu vou ter que dar uma criticada aqui no amigo. Eu não queria. Não pode criticar o Vinícius aqui. Não dá pra fazer um histórico completo. Eu tô aqui, ó. Não tem o ponto eletrônico. Ao vivo, tu vai criticar o ponto eletrônico ao vivo. Eu queria falar só uma coisa. Pode falar. Pode? 10 segundos. 10 segundos? Não, é porque para depois vocês olharem no fim de jogo, porque eu vou fazer um workshop de jornalismo digital no dia 5 e dia 6 para a turma lá de Niterói, né? Para não sair muito tarde, é de 6 às 8, os 2 dias. E aí eu vou botar isso tudo no fim de jogo amanhã, tá bom? Ia falar, tá no Twitter, vai colocar amanhã, né? A gente dá aquele RT legal pra divulgar. Deixa o cantinho do coração aqui do Vinícius. Fala, Vinícius. Então, Não, peraí, gente. No pique. Não, o cantinho do coração vai pra você, Cris, porque eu admiro muito o seu trabalho, isso é real, é do coração mesmo. Eu fiquei muito feliz de saber que você vinha nos visitar. Isso é verdade, né? Eu fiquei contente, falei, ela vai vir, uma maravilha. Obrigado por ter vindo, vem mais vezes sim. Venho sim, venho. Militão, você é sempre o último, né? Você vai lembrar de 1000 nomes aí, por favor. Gostaria de agradecer a Cris pela cordialidade quando ela aceitou o convite. Eu estava indo a trabalho da outra empresa, ela aceitou de boa, falou comigo, me deu o cartãozinho, depois conversamos. Agradecer também aos outros convidados que estão aceitando. Quinta-feira está meio vago, mas a gente está acertando isso daí. O penúltimo convidado.
Agradecer, meu aniversário foi sexta-feira, agradecer a todo mundo que compareceu no meu aniversário. De nada. Mandar um beijo pra Priscila. Não seu aniversário. O amigo aí do lado foi, ninguém. ficou um estado meio... Não ajudou ninguém. Então ficou um estádio aí meio lamentável, né? Mas depois a gente comenta sobre isso. Anderson mantendo seu padrão e mentindo, foi primeiro embora. É perigoso ficar no estádio de Nova Iguaçu, hein? Depois a gente comenta sobre isso. Vai que ele tá no Anderson. Chegou acompanhado também lá, chegou acompanhado. É o primeiro, o outro sempre mente, tá? Tu não chegou acompanhado não, Militão? Eu fui Anderson, era cantinho do coração, não era pra entregar coisas. Pode passar aí, pode passar. Ah, tá. Depois de falar quase tudo. Chato. Eu vou fazer como a gente costuma fazer nos bastidores. Eu vou botar um ao vivo aqui. Quando a gente desligar, eu continuo. Fica à Pode, vontade. tá liberado. Mas quando acaba, o pau quebra aqui só. Mas aí, bom, né? Então aí que é bom, então tá liberado. Vai lá, ó. É pra minha sogra, que eu descobri que ela assiste. A minha mãe não assiste, mas a minha sogra assiste. Qual o seu nome da sua sogra? Leonice. Então, um abraço pra Leonice. Dona Continua Cléo. seguindo a tabela carioca. Estevão, não? Hoje não, Estevão? Como assim não, Estevão? Tava tocando ontem, não tem abraço pra ninguém. Verdade, grande baterista do Tabela Carioca. Léo também não tem ninguém não? Pra tua mãe, teu pai? E lá o negócio... Cadê o Libera Cadê o Jack? instrumento? Cadê o Libera Jack? Cadê o cachorro? Tá procurando, nossa senhora. Então, ó, se eu chegar até quinta-feira, na segunda que vem, vai o do Porto, hein? E o grupo de sanfona? Vem um abraço pro grupo de sanfona, não? Não, só quinta-feira. Olha só, tô ao E o vivo. duelinho com o Charme? E o duelo? Tô ao vivo, hein? Pode falar besteira aí. O Cleverson, tu não dança aquela dança portuguesa lá? Ah, verdade. Vai lá. Vou mandar um abraço aí pra um amigo meu, Eduardo, que assistiu a gente aí. E pro Quintino, que tá pressionando a gente. Ah, sabia não. E tu tá me apressando também? Tá vendo? Mais 15 Eu tô minutos. aqui falando. Quero mandar um beijo pra patroa que não pôde vir hoje. Ela tá feliz lá com o cachecol. Tá aproveitando bem. E dizer que amanhã eu, Vinícius, Milena, Marcos, estaremos lá no... O Vinícius não vai. Eu também. O Diego vai. O Hugo, o Léo. Estaremos no Central da Copa amanhã, lá com o Thiago Leifert, Caio Ribeiro, Júlio César. Às 11h10 da noite. Pode assistir lá, comentar, mandar hashtag. Ó, se onde vocês falam tabela carioca, vocês nem precisam chegar aqui na Verdade, quinta-feira. os caras vão passar. Vou divulgar em rede nacional, eu não preciso voltar aqui. Não, tem que divulgar. Alguém tem que divulgar. Se não divulgarem, não precisa chegar aqui na quinta-feira. E vou trazer o Caio aqui. Ah, eu reclamo. Ai, de alguém que não fala do fim de jogo. É isso aí. Por livre e espontânea pressão. Você já tem uma forma de não esquecer. Traz uma Vocês carteira viram de que trabalho. quando acaba o jogo tem propaganda gratuita em todas as emissoras. Não é? Apita o jogo? Jogo, não sei aonde, todo mundo fala. Eu adoro. Marcos. Hoje meu cantinho do coração é pro Diego Sampaio, meu amigo de infância que estava assistindo a gente hoje. E pra Cris, que pra gente, estudante de jornalismo, a maior, quase a totalidade aqui da bancada hoje, da plateia também, foi uma aula. Foi um prazer estar aprendendo um pouco da sua experiência, as dicas que você deu pra gente. Então meu cantinho do coração especial hoje vai pra você, Cris. Obrigado. Obrigada. Militão, aqui mais, por favor. Milena e Alexia. Isso. Meu cantinho do coração hoje vai pra Cris. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente. E pra Milena, minha cunhadinha que me convidou pra estar aqui hoje. E é isso. Tá ficando vermelha, tá ficando vermelha. Tá vermelha não. Meu cantinho do coração vai pra Cris. Valdeir também. Você quer mandar pra mim. E pra galera aí que topou ir pra Central da Copa amanhã. Militão, falta você. Eu só tenho um hoje, vai pra... Meu cantinho do coração é só um pra minha sobrinha que fez aniversário esse final de semana, Giovana, um beijo pra ela. E é isso aí. E o cantinho pra arroba? Ih, rapaz. Então, essa arroba aí que eu ia falar, mas não vou falar não. Continua aí. Já falou. Porque senão eu vou perder meu vice-presidente aí. Tá bom, tá certo. Então Subiu a música, tá vendo? Quinta-feira tem mais Tabela Carioca, às 6 da tarde. Quinta-feira, às 6 da tarde, Tabela Carioca aqui pela Rádio Ativo. Isso aí, exatamente. O twitter.com/Tabela Carioca. TC na Copa é hashtag. Todos os nossos setoristas tweetando. Eu agradeço a presença da Cris, do Militão, do Vinícius. Falou exatamente, mas não falou o que ele pediu. Então, tá saindo todo dia uma análise diferente. Hoje a gente tá com o grupo E, que é o do Felipe, grupo do Brasil. Amanhã já vou soltar o do grupo F. A análise dos grupos, exatamente. Eu agradeço a Cris, ao Militão, ao Vinícius e ao Anderson e a todos que estiveram aqui na plateia. Quinta-feira, 6 da noite, Tabela Carioca aqui na Rádio Ativo. Valeu, galera.
Fechou? Tá.